vértices da QED escalar. É aquela QED que nós tínhamos estudado, né, para bósons vetoriais carregados. Ali. Então aqui a constante de acoplamento que vai aparecer é o E2. É a eletrodinâmica escalar. Só que não é eletrodinâmica escalar, é eletrodinâmica bosônica para spin 1. Então esses são o trivértice e o quadrivértice do fóton. Agora nós vamos ter trivértices e quadrivértices dos dados e dos elos. O setor que agora vai trazer as constantes fracas, não é o setor de interação fraca. Isso aí é a interação eletromagnética e a interação fraca. Nós vamos ter o trivértice, o lugar do fóton, que é o bóson neutro, então vamos ter o C e o Z, e aqui W mais, W menos. Então nós temos esse trivértice presente lá, W mais, W menos, Z. E a constante de acoplamento que vai aparecer aqui é o G cosseno de θ. Esse vértice é caracterizado por essa constante de acoplamento. Depois nós podemos ter os acoplamentos de dois Ws mais com dois Ws menos. Então, W mais, W menos, W mais, W menos, e a constante de acoplamento que vai aparecer aqui é o G2. E finalmente a constante de acoplamento dos Ws com dois L's. Z, W, então W mais, menos, Z e Z. Então, o Z simula as mesmas interações do fóton. Interação única, interação quântica. E aqui eu tenho interação quântica, né? Esses caras aqui, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui é o G2 cosseno ao quadrado. Então, essas são as interações dos bósons vetoriais. A gente sabe hoje, né, que o LHC ainda está fazendo testes para verificar se essa estrutura de quadrivértices procede. Na verdade, a gente não tem certeza ainda, né? Tudo indica que a estrutura de N-Mills é correta, mas assim, isso aí está sendo verificado experimentalmente, que os quadrivértices não têm nenhuma anomalia, eles seguem essa estrutura aqui. Aí isso é trabalho mesmo atual. Bom, então, isso é o setor de bósons vetoriais em alta interação. É o setor dos trivértices e dos quadrivértices. Agora, vamos começar a ver o setor dos vícios. Oi? Se eu tivesse chegado aqui na última aula, Tá. Estou estudando aqui uma teoria de eletrofrágil. E eu olhasse isso aí, eu perguntaria, vem cá, vocês encontraram uma nova maneira de conservação da carga elétrica? Entendeu? Então, o W mais, entendeu? Ali tem conserva a carga, todos os meses nota aqui a carga elétrica se conserva. Só que você está agora com novos portadores. Não é só o fóton, Mateus de zero e o W mais ou menos. Então a pergunta que vem, que está chegando no final, é, digamos, o Maxwell colocou DEDT para conservar a carga elétrica. Certo? Você está colocando aqui novos portadores. Novos postos de origem com modo de conservar a carga elétrica. Então a pergunta que eu faço assim para vocês, assim, no final do curso, é a seguinte: será que vão ter, o que é mais importante? A conservação da carga elétrica ou a estrutura eletrofraca baseada em S2 próximo 1 mais RIX? Certo. Qual dessa, assim... Não, entra aí. Oi, Tião. Estamos aí, bem boa. Não, entra aí, visita. Você é professor aí conhecido da galera aí, querido, cara. Vai trabalhar mais que os alunos. Só vou desejar feliz. Tá, Tião, tudo bom para nós esse ano aí, batalha, se Deus quiser. Muitos cursos aí. Tchau aí. Fala aí. Eu colocaria assim, essa pergunta. É claro que... Quer dizer, eu diria o seguinte: a conservação da carga elétrica, o que está por trás do DEDT? A gente poderia pensar, por trás do DEDT está a escolha do DEDT, na corrente de deslocamento. Então, Marx introduziu o DEDT. Marx introduziu a corrente de deslocamento para conservar a carga elétrica. Na teoria eletrofrágil, o que está fazendo o papel daquilo que conserva a carga
elétrica é a estrutura de vácuo do Higgs. Quando você pega o Higgs e você diz que o teu Higgs, quando ele vai procurar a configuração de mínima energia do sistema, e a configuração de mínima energia do sistema é esse Higgs que a gente chamava de V, V0, V, o fato do Higgs, né, adquirir esse valor esperado do vácuo aqui embaixo e não aqui em cima, é o que na teoria eletrofrágil está por trás do DE/dt, porque é isso aqui que garante a conservação da carga elétrica. No caso do Higgs, a gente vê que a gente garante a conservação da carga elétrica dizendo que o campo de Higgs ele assume essa estrutura de vácuo. Nas equações de Maxwell, o que conserva a carga elétrica é a introdução do termo de corrente de deslocamento que o Maxwell coloca. Agora, você poderia também dizer que, no momento que você pode dizer, eu posso ter reações além da QED, que a QED é reações com a Mi. Isso. Mas com W, Z, etc., que conserva a carga elétrica. Certo. Assim, aí que vem também depois essa questão que ele está falando dos imaginários. Quando você está no imaginário do Higgs, você vai buscar ali no vácuo como é que fica aquele freio, aquela coisa que o gerador da zero, né? Mas digamos, eu vejo muito assim, a maneira pelo menos que eu vejo é essa. Acho que a eletrofrágil, na verdade, é um eletromagnetismo infinitivo. Sei, certo. E onde que é um eletromagnetismo infinitivo? Na conservação da carga. Só que agora tem novos portadores para fazer essa conservação. Quer dizer, agora a teoria depois vai chamar Higgs, ou não, é o teu imaginário, né? Mas esses gráficos aí, você ainda não botou os gráficos assim, com esses gráficos aí, você está vendo justamente novos portadores da carga elétrica conservada. Não são só os térmicos carregados, não são só os térmicos carregados e os quartos, mas também o setor dos dados introduz novos portadores. É isso aí. Você estende o eletromagnetismo, vendo que agora você tem também portadores de spin 1. Portadores de spin 1 e portadores de spin 0 também. Vamos ver agora, a gente não jogou fora o Higgs carregado. Ele é uma partícula não física, mas em processos virtuais, quer dizer, ele aparece. No meio de nuclear ele aparece em processos virtuais. É justamente o que eu queria colocar aqui. As interações agora de todo o setor de Higgs, nós fizemos aqui as interações dos bósons vetoriais. Aqui foi a interação só de bósons de spin 1. Agora vamos fazer a interação dos bósons de Higgs com o setor de gate. Então, fica o Higgs com o gate. Depois, claro, a gente vai ter o Higgs interagindo com os leptos e o Higgs interagindo com os quartos, através do acoplamento de local. Mas a gente vai ver agora, a gente manteve a estrutura completa do bóson de Higgs, né? Então tem o Higgs carregado lá em cima, tem o Higgs neutro aqui embaixo e o outro Higgs neutro, que é o que nós chamamos de Q3. Então, eles vão ter vértices agora. Então, vou desenhar agora todas as interações dos Higgses com o setor de gate. Então, o fóton. Então, a mesma coisa, o fóton ele vai ter que se acoplar com os dois Higgs. Eu acho que eles chamam de exatamente. São do encontrilhado. Então, por exemplo, eu vou ter que mais, que menos, fóton. O Higgs é carregado, então também tem interação. E a interação que ele vai ter aqui é uma interação de gate. Aqui eu tenho uma eletrodinâmica escalar. Uma eletrodinâmica escalar onde eu tenho os acoplamentos aqui, o acoplamento do escalar carregado, o valente partícula e o fóton. Então vamos ter o acoplamento também de dois, né? A gente vai poder pegar aqui. Um acoplamento tipo. Vou pegar aqui. Dois anis, né? Dois ais. Pegar aqui o acoplamento de dois ais mais fimento. Então nós temos um acoplamento daquele tipo, né? O vértice que a gente chama de vértice. Está em volta, o vértice sigla. Que mais? Sempre o careca, não sei se é o vício, onde tem foto tem que ter carga. Tem que ter carga, a foto tem que ter carga. E aí aqui aparece aquele fator do G ao quadrado. Esqueci o outro, o I G ao quadrado. Então o G ao quadrado, o E ao quadrado. É o típico vértice da eletrodinâmica escalar, só que agora é uma eletrodinâmica escalar para o bóson de Higgs carregado. Então, tá lá. Vamos ver agora o vértice público. Agora, vamos ter então,
o Z interagindo com o φ mais, nós vamos ver Z. Aqui. Omitiu simples, né? Basta colocar. Então, que mais, que menos Z. E vamos ter o Z também interage com o que 3, que é o bóson de Higgs. Seria o bóson de Boltzmann, né? Neutro. Chamamos de que 3. Aqui o que 3 e o Z. Então, o bóson de Higgs está interagindo aqui. Eu não estou perdendo nada aqui. A constante de acoplamento que vai aparecer aqui, esse acoplamento aqui, ela é G. 1 menos 2 seno ao quadrado de θ W sobre 2 cosseno de θ W. É o vértice, é a constante de acoplamento efetiva nesse vértice. E a constante de acoplamento efetiva nesse vértice é G sobre 2 cosseno de θ W. Depois, nós vamos poder ter interação dos Ws, ou então, vamos ter aqui uma interação do W menos, então aqui vai ser o W menos, aqui o Φ3, o Q3, e aqui o Higgs, o Q mais. Vamos ter uma interação desse tipo, a constante de acoplamento 3G. Estou faltando, porque lá tem fator I, já tem fator 2, eu estou interessado na constante de acoplamento que está aparecendo. Então, essa interação do W menos, né, com o Φ1, Φ mais, aqui só uma coisinha, nós estamos chamando de Q3, né? Então, aqui é o Q3, perdão, perdão, aqui vai ser para nós devagar, é o Higgs mesmo. Então, o Higgs, neutro, físico, o bóson de Boltzmann carregado e o W não. Depois nós vamos poder ter aqui uma interação semelhante, que é de novo o W menos, mas aqui, em vez de aparecer o Higgs físico, vai aparecer o Q3, que é o bóson de Boltzmann neutro, e aqui o Q mais. Esse vértice também aparece. E o fator que está presente aqui também é um G. Então, esses são os versos do W mais. Não vou precisar colocar, vamos ter um verso semelhante a esse, que vai ser W mais, o Higgs e o bóson de Boltzmann negativo, a constante de acoplamento também é G, e aqui o W mais, aqui o Q3 e aqui o Q mais, certo? Vai ficar o que menos. A constante de acoplamento também é G. São os vértices que vão aparecendo. Tem mais vértice puro. Agora nós vamos poder ter um vértice. O setor de Higgs, agora, as interações, quando a gente vai para o gate, que não é o gate unitário, o setor de acoplamento do Higgs fica bem rico, bastante vértice. Vamos lá. Temos agora essa interação. Fóton. Aí vamos ter aqui o Q mais e aqui o W menos. E aí, claro, essa interação é uma interação de natureza eletromagnética. Ela aparece e ela aparece multiplicada pela massa do bóson de Boltzmann. O bóson da esse vértice aqui, ele é proporcional à massa. Porque a gente sabe que esse vértice cúbico, né, ele é um vértice que tem a constante de acoplamento dele tem que ter dimensão de massa. Isso aparece aqui. Depois nós vamos ter de novo algo semelhante, vamos ter no lugar do AMI, o ZMI, e aí vamos ter aqui o que mais, ZMI, o que mais, e aqui o W menos. Agora, esse acoplamento aqui já não é um acoplamento eletromagnético. Esse aqui vai ter o G, a massa do Z, e aqui aparece o seno ao quadrado de cada lado. Esse é o vértice
dessa interação desse bóson vetoriano, desse bóson de Bose carregado com esse setor aqui. Depois, nós vamos ter o Higgs neutro, o nosso Q3, interagindo com W+, do W-. De novo, a constante de acoplamento aqui é uma constante de acoplamento fraca, então é G e a massa do W. Depois, Q3, CZ. E aqui de novo, em C3, G, a massa do C sobre o cosseno de θ. Agora vai aparecer um vértice que vai ter 2 eixos, semelhante ao vértice Siegel, né? Siegel, o vértice da gaivota da eletrodinâmica. Nós vamos ter um vértice agora com 2 eixos e o Higgs carregado. Z, e mais, e menos. Isso aqui vai dar para nós uma constante de acoplamento bem rica de cosseno ao quadrado de 2, 1 menos seno menos 2 seno ao quadrado de θw, tudo isso ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θw. A constante de acoplamento que aparece em frente a esse vértice. Então aqui nós temos 2 eixos com os Higgs carregados, e depois nós vamos ter aqui 2 eixos C, interagindo com o nosso Higgs, o H, o Higgs físico mesmo, interagindo com os dois Higgs físicos, HH, essa interação nossa é padrão, essa interação no gauge unitário está lá, esse Higgs aqui sobrevive no gauge unitário. Todos esses acoplamentos, esse é o único que sobrevive no gauge unitário. Então está aqui, HH, ZZ, e a constante de acoplamento dele é G2 sobre cosseno ao quadrado de θw. Então é a interação, né? Higgs, ZZ. Fio, né? Observem. ZZ. E aí nós vamos ter algo do fantástico estado. Vamos passar para essas. Então, fio 1, HH, ZZ, e depois nós vamos ter um vértice semelhante, que é ZZ, só que em vez de ser o Higgs, vai ser o outro Higgs, vai ser o bóson de Goldstone neutro. Então vai ser o Q3 com o Q3, o bóson de Goldstone neutro. 3 Q3. Esse aqui dá G2 também, sobre o cosseno. É a mesma constante de acoplamento. Então o vértice é esse. Igual a esse. G2 sobre o cosseno ao quadrado de θw. Beleza. Então, tem mais vértice aqui. São todas as interações possíveis, né, dos Higgs com os bósons vetoriais. Nós vamos poder ter uma interação que vai ser fóton, I, W menos, e aí aqui o φ mais, e aqui o nosso Higgs menos. Então, essa interação aqui é uma interação mista. Ela vai ter GE, LG. O fóton não é. Essa interação com G. Aqui vamos ter uma interação também. Uma interação semelhante, só que aqui em vez de ser o Higgs, aqui vai ser o Q3. Então tem uma interação semelhante a essa. Fóton. W menos. A mesma interação que volta entre o fóton e o Z0. O fóton e o Z0, não sei.
é um EG. Qual a interação mais? Então a gente tem o A com W menos, A com W menos, agora vamos ter A com W mais. Se no olhar crítico observador, sei. você tem que entender qual a universalidade dessas interações, né? Tá certo. Ou elas são seletivas, só alguns convivem, né? Então, olhando foto como mestre, né? Assim que a não interação do fóton com o zero essa aqui vai ter EG, cantinho do tempo. Também está presente. Depois nós vamos ter uma interação que vai ser C, W menos, que mais? Ela vai ter EG, tangente de delta W. CW menos que mais 3 achei de W. Aí vamos ter interação W mais W menos. Interação típica, né? Interação quártica, W mais W menos, bóson de Gauss-Bonson que mais, que menos, W mais W menos, HH, nossa, interação Higgs, W mais W menos, Higgs, W mais W menos, que 3 que 3. W mais W menos Higgs, W mais W menos, que 3 que 3, e todos esses três vértices aqui, constante de acoplamento é o G2. Três acoplamentos aqui. E agora, então, a gente fez a interação. Fizemos autoacoplamentos de bósons vetoriais, agora bósons vetoriais com Higgs, agora bósons vetoriais, agora o setor de matéria, os elétrons e os quarks se acoplando, né, com os Higgs e com os bósons vetoriais. Então, aí não tem erro, né? Então aqui a gente tem o fóton. O fóton está interagindo com os leptons carregados. Os leptons. Então aqui a constante de acoplamento é o E. Então aqui seria um lepton. Vamos colocar aqui. Lepton, lepton. Depois a mesma coisa, o fóton se acoplando com os quarks. Vou chamar a minha linha aqui. Vamos indicar por que aqui. Quark. Constante de acoplamento também vai ser o E. E aí a carga dos quarks. Vou chamar de carga dos quarks. Q mais carga Q do quark. Vai ser o setor, né, das correntes neutras, as correntes eletromagnéticas.
Nós vamos setor eletromagnético. Matéria, lepton, carregado, fóton, quark, sendo carregado, fóton. Agora vamos ter as correntes carregadas. Então, vamos ter aqui W menos, né? Esse é o W, carregado. E aí, neutrino com elétron. Então, a estrutura das correntes carregadas, é o G. Depois a mesma coisa, corrente carregada com os quarks. E aí, como a gente já tinha visto, a estrutura das correntes carregadas com os quarks é um quark. Então, vamos chamar de U maiúsculo, né? E o quark D. Então, aqui a gente tem o G, e aqui a gente vai ter a matriz de Kakuta-Kobayashi-Maskal. A gente vai ter aqui o R, que a gente vai chamar do R, do U. Vai aparecer aqui, então, o quark carregado, né? O quark do setor U e o D, e aqui é a matriz de Kakuta-Kobayashi-Maskal. O elemento da matriz de Kakuta-Kobayashi-Maskal que acopla esse quark com esse quark. Beleza. A mesma coisa agora com o Z. Então, vamos ter a corrente Z, o neutrino, uma corrente neutra, neutrino, com o Z, e aí aqui nós vamos ter o G sobre o cosseno do delta-W. E aí vamos ter aqui a corrente Z, acoplada com quark. Do setor U com o setor U. Se eu colocar esse U maiúsculo, é porque pode ser. Nós já fizemos os Ws, né? W aqui com, né? Está sendo o W, está sendo. Agora aqui o Z, certo? Com o neutrino, o Z com o corrente neutra. Aqui vai ser um G sobre o cosseno de delta-W. Balanceamento, vamos ter aqui 1 menos 8 terços de seno ao quadrado de delta-W menos gama-c. Aqui tem a identidade menos gama-c. Então, essa é a corrente neutra com o quarto superior. Depois nós vamos ter as correntes neutras, o Z com os leptons. Corrente neutra, Z, acoplando com os leptons carregados. Certo? Lepton, né? E aí aqui nós vamos ter G sobre cosseno de delta-W, gama-mi, menos 1, mais 4, seno ao quadrado de delta-W, mais gama-c. Essa é a corrente Z com lepton, corrente neutra. Z com lepton. Então, temos uma corrente neutra, já fizemos a corrente neutra do Z com o quark superior, e agora a corrente neutra do Z com o quark inferior. Aqui vamos ter o quark D e o quark D. E aqui a estrutura vai ser G sobre o cosseno de delta-W, mais 4 terços, seno ao quadrado de delta-W, mais gama-c. Então, são setores de corrente neutra. Agora, as interações dos físicos. Vamos pegar o Higgs físico mesmo, o Higgs que a gente chama de I, então vamos pegar agora
Higgs. Higgs. E aí interagindo com o lepton. Bohr e tal. E aí aqui a gente vai ter G, a massa do lepton, sobre a massa do W. Higgs interagindo com quark. Quark superior, quark U. Esse U grande é o quark, pode ser o quark U, quark D ou quark, né? Esse U grande a gente já tem a convenção, é o U, ou é o C, ou é o T. E aí aqui vai ter G, a massa do quark correspondente, sobre a massa do W. E depois o acoplamento do Higgs com o quark inferior. Quark D, o acoplamento de Yukawa. E aí aqui vai ser G, massa do quark D, sobre a massa do W. Todos os Higgs. Agora vamos lá. Então, esse é o setor de interação do Higgs com leptons, né, neutrino, desculpa, o lepton carregado. Então, pode ser o elétron, o U e tal. O Higgs interagindo com o D, o U, o C e o T. E aqui o Higgs interagindo com o D, né, o C, o D, pode ser o C, o S e o T. Beleza, e agora os Higgs carregados. Aí agora já é o setor não físico, é o Higgs que menos, interagindo com o neutrino. Claro, aí tem o Higgs que mais também, interagindo, e aqui vai ficar G, massa do lepton, sobre a massa do W, que menos, corrente neutra aqui, então G, M sobre o W, que menos gama 5, neutra, então vai ser o quark U e o quark D. Peguei aqui no G sobre MW. E a estrutura aqui vai ficar a massa do quark D com menos gama 5 menos a massa do D com mais gama 5. E aqui nós estamos elevando a matriz do Kobayashi-Pascal. R, U, D. E finalmente o Φ2. Aí nós vamos ter aqui Φ3. Aqui? Oi? Os dois cilindros. Aonde? Aqui é massa. Oh, acho que é massa no 1. É o U, né? Que é a corrente carregada aqui. Aí vamos ter aqui lepton, Φ3, interagindo com Φ3, aí vai ser G, L sobre MW, gama 5, essa interação. Aí vamos ter o Φ3 interagindo com o U. G, massa do D, sobre a massa do W, gama 5. É só isso, é só.
de importante agora, era basicamente isso. Então, o setor de Higgs, quer dizer, claro, no gauge unitário, todos esses Q3, Q+, Q- desaparecem. Eu estou colocando aqui todas as possíveis interações. O setor de Higgs, né, com os leptons e com os quarks, certo? A origem, né, a gente sabe que os acoplamentos aqui são acoplamentos tipo Yukawa, né, que a gente tem o Higgs, né, tudo basicamente estava vindo do setor de uma matriz de fazer o acoplamento, né, quer dizer, a gente tem aqui o lepton carregado, abarrado, e com o lepton e aqui o Higgs, né, a gente tinha colocado o Higgs está aqui, abarrado, Higgs, e aí, claro, ela vai ter que introduzir o lepton right aqui. Então, esse γ5, ele vem por causa disso, a gente está substituindo, quer dizer, esse lepton right, ele é 1 mais γ5, então a gente tem aqui o lepton left, menos γ5 mais γ5. Então, essa matriz γ5, ela está aparecendo nesses vértices, porque esses vértices aqui são acoplamentos de Yukawa. Então, o acoplamento de Yukawa, ele pega o left com o right, é por isso que aparece o γ5. Eu só queria dar para vocês a origem desse γ5. Então, basicamente, os acoplamentos todos do Higgs, o Higgs e os bósons de Boltzmann, que ficam, né, se a gente trabalhar no gauge que não é o gauge unitário, todos os acoplamentos possíveis. Claro, para fazer cálculo físico, a melhor coisa é trabalhar no gauge unitário, elimina Q3, elimina Q+, elimina Q-, elimina um montão de vértices. Mas para efeito de estudo de renormalização, para efeito de discussão mais formal, a gente pode ter que trabalhar no gauge genérico e aí é bom manter todo mundo. Mas quem faz cálculo, seção de choque física, quem faz cálculo fenomenológico vai para o gauge unitário e elimina Q3, elimina Q+, elimina Q-, fica só uma gata. E se eu não quisesse fazer isso? Se eu quisesse ficar no gauge normalizado, pode eu ia ficar. ganhar um processo com milhões de tempos a mais. Eles não iam fazer diferença. Na hora do cálculo da matriz essa, não. Na hora do cálculo do processo físico, não. Na hora de você todos esses vértices, você colocar todos esses vértices a mais, né? Vai colocar os Higgs que não são físicos. Se você for fazer o processo físico, o efeito final vai se cancelar. Obrigatoriamente. Tá? Então, basicamente, vamos dizer assim, a estrutura da teoria eletrofrágil é essa. Né? Acho que a gente poderia... Bom, tem que pensar também uma outra coisa, Pedro, né? É que nós não colocamos os ghosts aqui. Se a gente for trabalhar no gauge RXI, aí a gente vai ter que colocar um setor de ghosts também, quer dizer, a gente vai ter que colocar um setor de ghosts associados também a esses escalares aí. Então aí os ghosts vão interagir também. E é por isso que vai haver o cancelamento. Porque esses bósons vetoriais, esses bósons de Goldstone que ficam num gauge que não é o gauge unitário, eles vão ser cancelados pelo efeito dos ghosts que ficam associados a eles também. Tá certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que por aqui a gente poderia encerrar a discussão da formulação geral da teoria. Claro, no próximo curso, quando a gente for fazer agora eletrofraca no ano que vem, a gente aproveita esse curso e a gente pode colocar um pouco mais para coisas novas. A gente vai poder fazer justamente a eletrofraca junto com a minha ideia vai ser fazer QED junto com a eletrofraca, aproveitando esse curso aqui de eletrofraca. Aí a gente pode trabalhar melhor os processos de QED e comparar melhor a QED, o que é QED, quer dizer, os vértices, os processos que são tipicamente QED, e o quanto eles podem receber influência dos processos fracos associados. A minha discussão não resolveria assim conclusivo, ponto final, né, ponto de vista. Eu acho que tudo começa com a carga ideal, né? Não nitigino? Ideal nitigino, Isso, né? certo. Ali você começa a trabalhar com carga e dois números quânticos que aparecem. Né? Isso, a gente começa a relacionar a carga eletromagnética, isso, né? O número quântico do SO2 e o número quântico do 1. Esses números quânticos são um só que comunicam, né? Assim, então, e daí você está com isso. Quer dizer, daí você parte para lá, que física você consegue fazer isso aí. Daí você bota S2 com S1, certo? E daí você bota... Localiza o que é a carga elétrica desse tratamento.
Eu acho que eu estou querendo partir de Marx. Eu acho que isso aí não tem em Marx. Não tem, Mas a carga elétrica, por definição, ela aparece lá. Já aparece a carga elétrica. Então, você com essa carga elétrica que apareceu, você agora quer organizar, vou chamar de interação esse tipo assim. E daí você coloca S2 trouxe 1 e coloca, vai buscar a massa, corrida, etc. Mas vamos dizer, eu acho que S2 trouxe 1 e o próprio Rives, como na linguagem que está falando aqui, imaginários. Certo. Isso aí não, acho que isso aí é um dado de entrada, você tem que fazer alguma coisa com isso aí. Quer dizer, isso aí é como você vai conectar a carga elétrica com simetrias mais fundamentais, né? Quer dizer, aquilo que a gente vê como eletromagnetismo já é o resultado de um processo mais fundamental, que foi a quebra espontânea da simetria, numa teoria microscópica mais fundamental, que é o S2 e 1. Quer dizer, a gente está vendo o eletromagnetismo como uma interação agora já meio efetiva. É uma interação derivada de uma interação mais fundamental. A interação fundamental é a eletrofraca. O eletromagnetismo deriva daí. Eu acho que esse é um pouco o ponto de vista da gente. E isso está nessa expressão. Eu acho que a partir daí, você vai fazer o S2 com a sua. Você vai buscar uma outra simetria. Você vai fazer quebra espontânea. O outro módulo. Está falando do novelo e do módulo. Da massa. Então, aí já são caminhos. Agora, para mim, isso aí, não sei se é verdade. Isso aí é um ponto assim, que eu acho que você não... Esse é o ponto mais fundamental, eu acho que é o ponto mais conceitual, porque daí, inclusive, você vê o fóton se acopla aqui. Então, o fóton ele vai ter que, na verdade, ser a origem, por trás do fóton vai ter a terceira componente do bóson vetorial de Newton, SO2, e o bóson vetorial associado a esse 1. Quer dizer, bósons vetoriais vão ter que, eles vão estar por trás daquilo que aparece como fóton.